Neste momento, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Elson Ferreira. Estamos aqui para estudar a lição de número 5, onde o tema é o lamento de Jó. Vamos para o texto áureo da nossa lição. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática, ela nos diz assim: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Todos nós devemos ter esperança diante do sofrimento ou de qualquer coisa que possa nos atingir. A vida de Jó foi atingida de uma maneira brutal, pois o mesmo tinha uma família, tinha os bens, tinha uma vida saudável, e a partir deste momento nós vamos estudar o que acontece com esse homem. Depois de termos estudado as lições de número 1 até a número 4, a de número 4 nós vemos aí o drama da vida de Jó, que foi uma série de calamidades que ele precisava dar o amparo, uma palavra de alguém para que lhe desse um estímulo para continuar a vida. Mas é assim mesmo, os amigos de Jó, eles se comparecem. Eu gostaria de ler aqui juntamente com os irmãos a introdução, o comentário, a introdução da nossa lição, que diz assim: na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. Do estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade. Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras ao contemplarem seu delimitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nós vamos ver que esses amigos, a Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram, né? E compartilhar, participar das situações das pessoas que estão vivendo em meio a qualquer situação. E Jó estava numa situação que ele precisava de amigos. Todos nós, quando vivemos as calamidades, os sofrimentos, não podemos apartar das coisas que nós temos, que nós mais amamos. As coisas que Jó mais amava, ele perdeu, mas tinha amigos. Vamos ver aqui o que aconteceu com esses amigos de Jó. No capítulo 2, nós vemos aqui que eles combinaram entre si, fazer algo para que animasse o seu amigo. Diz aqui o capítulo 2, o versículo 12, diz assim: levantando de longe os olhos e não conhecendo, esse era Jó, levantaram a voz e choraram, os amigos de Jó, e rasgando cada um os seus mantos, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma. Há momentos na vida das pessoas também que nós não temos palavra. Essa é a lição anterior, é a lição de número 4, que nós vemos que os amigos passou a viver as adversidades de Jó, mas não puderam fazer nada, pelo menos no início dessa tragédia que aconteceu na sua vida. Nós vamos aqui que nessa lição também veremos a reação humana diante do sofrimento.
perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa da sua vida, haveria também de ser a causa de sua morte, pois se dele vinha o bem, também deveria vir o mal. Louvado seja Deus. Jó então passa a reagir quando os seus amigos estavam perto. Durante aqueles dias, Jó se levanta para começar o seu primeiro lamento. E nós vamos aqui estudar o primeiro lamento de Jó, que está na nossa lição, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 até o 10, no primeiro lamento. Vamos ver o que Jó pede naquele momento. O primeiro lamento de Jó, por que nasci? Está no capítulo 3, o versículo 1 até o 3. Por que nasci? Foi o questionamento de Jó. A dor de Jó, vamos ler. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3 são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista no Salmo 130, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o seu sentimento diante dos seus conflitos. Jeremias 20, versículo 14, versículo 18 ao 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Vemos duas diferenças aqui para ser analisado. Uma é que Jó não tinha o que Jeremias tinha. Jeremias tinha a presença de Deus na sua vida, de forma a perceber que Deus estava com ele, que Deus o animava, mas Jó não. Só apareceu esses amigos para lhe dar um apoio, um apoio sem palavras. E nós vemos aqui que Deus ele ficou em silêncio diante daquele sofrimento. Foi um sofrimento que não tinha a participação, a presença do Senhor. Já Jeremias, ele disse a mesma coisa, no capítulo 20, versículo 14, vejamos o que foi que Jeremias disse. Jeremias, ele falou as mesmas palavras, quase que de Jó. O homem que viveu momentos maravilhosos, de palavras de ânimo pelo Senhor, agora ele vive também um drama. No capítulo 20, versículo 14, ele disse, Jeremias disse: maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. Veja bem que, se nós formos continuar, ele faz a mesma alusão que Jó fez do seu nascimento. Ele falou: por que nasci? Vemos aqui que Jeremias, nós aprendemos que ele teve nos seus dias a presença do Senhor. O segundo ponto da nossa lição, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Jó não queria lembrar. Vamos ver aqui, nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus,
Coisa importante na vida de quem conhece a Deus é isso, né? Não culpar a Deus. É como Satanás previra, né, que Jó iria amaldiçoar a Deus, iria falar contra Deus diante do seu sofrimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do seu nascimento, de criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para o homem de Uz, esse dia teria de ser apagado da memória. Não é assim que muitas vezes sentimos. Às vezes, temos desejo de nunca nem lembrar daquelas coisas que a gente passa. Jó passou por tudo aquilo e viu que, para esquecer daquilo, a morte, lá no seu nascimento, entendeu? Seria o bem que iria acontecer na sua vida. O desejo dele era esse. Vamos ver aqui, o ponto 3. Mencionamos que o desejo de Jó para o dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário, e que de forma tanto esse dia como essa noite jamais tivesse existido. Era esse o desejo desse homem sofredor. Nós às vezes questionamos os acontecimentos na nossa vida, as tragédias, e nós muitas das vezes comportamos como Jó. Jó era humano como nós. Ele não deixou, por ser um homem que tinha um passado brilhante, um passado de sucesso, e veio uma queda repentina na sua vida, ele pensou desta maneira, como todos nós pensamos, que não podia nem ter nascido. Eu não quero nem lembrar dessas coisas. A gente quer que essas coisas elas não tivessem acontecido, e foi o que Jó desejou. Na síntese do tópico primeiro, nós vemos aqui que o primeiro lamento de Jó revela seu desejo de esquecer o dia em que nasceu. Então nós vemos aqui, nesse primeiro ponto, Jó não queria que o seu dia, o seu nascimento, fosse lembrado por ninguém, né? Ele queria que fosse esquecido o dia do seu nascimento. Nós agora iremos partir para o ponto de número 2, que é o segundo lamento de Jó: por que não nasci morto? Aqui nós vemos que Jó, de amaldiçoar o dia do seu nascimento, agora começa a reclamar, né? Nós vamos ver que a partir desse versículo, o versículo 11, vamos ver aqui na palavra de Deus, para dar o acompanhamento, o versículo 11 do capítulo 3, diz assim: por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, como os reis e os conselheiros da terra, que para si edificaram casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande,
e o servo fica livre do seu senhor. Nós vemos que é uma poesia a vida de Jó, e ela nos traz uma lição muito importante, porque nós vemos aqui nesse texto que Jó iguala a vida, a morte dele como a morte dos reis e dos príncipes, do servo. É uma coisa importante quando as pessoas reconhecem que a vida é assim mesmo. Todos nós temos um momento de lamento, como Jó teve. Para ele, nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. No capítulo 3, o versículo 11 ao 13, ele dizia ser melhor maneira de não passar toda aquela tribulação seria a morte. E nós vemos a morte como uma passagem, vemos o sofrimento como uma lição para todos nós, de um aprendizado que todos, às vezes, na escola não adquire, mas o sofrimento é uma verdadeira pedagogia para quem necessita aprender a servir a Deus. Jó estava precisando de um ritmo, de um alento na sua vida, como muitas pessoas necessitam. Jó o que ele pedia era a possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele a morte era uma forma de descansar em paz. O capítulo 3, o versículo 13 em diante, ele não viria nada disso, Livre de tribulações, Jó aumenta à medida que o seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento da não existência. Ele está convencido de que, se não tivesse tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido como um natimorto, um feto que nunca viu a luz. O versículo 16, a palavra hebraica ref, usada no versículo 16 como natimorto, possui sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes capítulo 6, nós vamos ler, Salmo 58, versículo 8, nós vemos que o salmista falou sobre o nascimento, o aborto. Nesta hora, vamos ver aqui, Salmo, o que diz o Salmo 58, Salmo 58, versículo 8, nos diz que, como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher, nunca vejo o sol. Então ele falou sobre esse abortivo, não porque estava dentro de Jó um desejo, uma palavra para induzir, o aborto. E eu acredito que ele, para se aliviar, para uma mãe ficar livre de um filho, mas Jó, ele falou de um aborto espontâneo, não é aquele forçado, aquele que traz sofrimento, traz dor, não só para quem está sendo o abortivo, mas para quem também está se abortando, tomando essa atitude. Então, uma realidade para o cristão: neste mundo estaremos sujeitos a tudo, todos nós estamos sujeitos à dor, ao luto, ao sofrimento,
eu gostaria de compartilhar juntamente com os nossos irmãos, os amigos, ouvintes, Filipenses capítulo 4, versículo 11, o 12 e o 13. Nós vemos aqui o que diz a palavra de Deus. Filipenses 4, versículo 11, nos diz assim: não digo isto como por necessidade, porque aprendi em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo diz que aprendeu a ter essas coisas, mas tem muitas pessoas, meus irmãos e amigos, que diante dessas calamidades que caem sobre a pessoa, sobre essas pessoas, o sofrimento, eles têm atitudes que não convêm, não é parecida como quem sabe sofrer na presença do Senhor. Existem pessoas que sabem sofrer na presença de Deus. Não são tantas as pessoas que se comportam como Paulo disse aqui, que eu sei estar abatido, sei ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vemos que ele acaba dizendo que ele pode tudo naquele que o fortalece. Nós, irmãos, temos a palavra de Deus. A vida de Jó também era diferente, porque ele não tinha lá nas suas mãos uma instrução como nós temos hoje, que é a palavra de Deus, para nós socorrermos. A palavra de Deus, ela, no capítulo 8, versículo 32 do livro de São João, diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus. É ela que vai libertar o homem de tudo que ele possa, às vezes, atravessar. Vamos aqui para o ponto de número... Então nós vemos aqui, voltando aqui atrás, que essas tribulações, ela acontece com todas as pessoas, com todos nós. Nesse segundo lamento de Jó, ele revela o desejo de ser sido abortado. Então, é o que nós aprendemos, né? Ele deseja ser abortado. E nós vamos aqui para o ponto de número 3, né, que é o terceiro ponto, o terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? Capítulo 3, versículo 20 a 26. Nós vamos fazer essa leitura aqui na palavra de Deus. Ele está aqui juntamente conosco. Capítulo 3, versículo 20. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exaltam, achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó aqui então revela algo que nós estamos aqui na nossa lição, né? Ele diz: porque se dá a luz
ao miserável e a vida ao amargurado de ânimo. Em outras palavras, traduzida aqui, nós vemos que como miserável é usado no sentido de que alguém cuja vida é atribulada, né? Pela miséria, e que por isso torna-se incapaz de exercer as suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Nós vemos, irmãos, que voltamos a dizer que como humano, como nós, Jó tem também essas mesmas coisas que nós temos. Nós vemos aqui que a luta não é para todos, nem todos suportam provas, mas o Senhor, Ele diz a Bíblia que Ele não permite coisa alguma acima de que nós possamos suportar. Se você está passando por uma prova, um sofrimento, tá, como diz aqui, os meus gemidos estão em lágrimas. Eu quero te pedir neste momento, volte-se para Deus, passa a confiar no Senhor, que Ele é o que pode te ajudar e nos ajudar. Nós vemos que as tormentas, os atormentados desta vida não são poucas as pessoas, são milhares de pessoas que são atormentadas. Nós vemos aqui que Jó foi um caso, uma exceção, porque ele estava diante de um sofrimento que o diabo procurou porque ele tinha uma vida diferente. E Deus mostrou quando o diabo estava andando sobre a terra, ele disse que estava passeando sobre a terra. E o Senhor falou: você passeando, nas nossas palavras, você não viu lá o meu servo Jó? Né? Homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Então foi uma permissão, uma coisa que aconteceu foi de Deus, a permissão de Deus. Deus permitiu aquela prova na vida de Jó, aquele sofrimento. Nós vemos aqui que o apóstolo São Pedro, no capítulo 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que o diabo é como um leão que brama, como um leão que brama ao derredor de cada um de nós, buscando a quem possa tragar. Nada disso que Jó passou, teria acontecido se Deus não estivesse permitido. É como nós falamos no capítulo 1, versículos 6 e 7 do livro de Jó. E também o capítulo 1, versículo 10 ao 11. Nós já passamos por essa lição, né? E nós estamos aqui revendo, porque a lição é uma reflexão que vai e volta. O apóstolo Paulo também disse aos Coríntios, no capítulo 4, o versículo 8 e o 9, diz que em qualquer lugar o Filho de Deus vive lutas, vive provas. Ele disse em tudo, ou seja, por todos os lados nos sobrevêm tribulações. Você pode ler aí, todos os lados. Se você vai mexer com uma empresa, você tem luta. Se você vai falar assim, eu vou casar agora para poder viver uma vida feliz, você vai ter que pagar um preço para uma convivência, para um relacionamento. Então, em todos os lados que nós mexermos, nós temos lutas. Mas o Senhor Jesus disse no capítulo 16, versículo 33, Ele disse para todos nós e para todos os cristãos e para todos aqueles que creem nele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele diz também no versículo, tem-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus fala
porque Ele quer o bem dos seus discípulos, né? Ele falou para os seus discípulos que no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo, ele é cruel. Nós precisamos de estar sempre. Eu trouxe aqui uma breve meditação para nós, que Deus nos permitiu no terceiro lamento, que Jó, quando faz o questionamento, ele busca uma resposta para a sua existência. Todos nós queremos uma resposta de tudo aquilo que nós passamos, e muitas das vezes é necessário a gente pagar um preço. A palavra de Deus, ela nos direciona para Deus. Clama a mim, no capítulo 33, Jeremias, versículo 3, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitas das vezes as pessoas não vê uma oração, não vê a palavra de Deus, né? Quer viver às escuras diante dos seus problemas. Compartilha com os amigos, compartilha com a família, mas não fala com Deus. Eu tenho experiências dessas coisas, muitas coisas que eu não abri a boca para poder falar para Deus, mas eu pedia que a boca de alguém fosse usada para falar. E são muitos os testemunhos nessa parte, porque muitas das vezes nos falta chão diante das dificuldades, nos falta ânimo. Nós vemos aqui nesse terceiro ponto, nesse terceiro lamento, que os ânimos de Jó foram embora, e ele relatou também o que ele mais temia lhe sobreveio. Muitas das vezes nós temos a perspectiva de situações que podem acontecer conosco, e muitas das vezes elas se cumprem. Foi o que aconteceu com Jó. Eu temia, mas me aconteceu, né? Era uma realidade o que Jó passou. Nós vemos aqui que, falando sobre realidade, né, estava no íntimo de Jó. O capítulo 4 do livro aos Romanos, versículo 17, diz que Deus traz à realidade aquilo que não existe. Não existia, mas Deus trouxe a realidade para Jó e traz para todos nós. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas, como diz lá na Verdade Prática, Deus tem os seus caminhos. Às vezes Ele nos leva para o deserto para nós aprendermos com Ele. Às vezes nós estamos com sofrimento em situações financeiras. O deserto pode estar aí na sua vida, é as finanças que você está atravessando, que muitas pessoas têm atravessado, é a saúde que está a pique, e nós vemos que nós necessitamos de amigos, necessitamos também de compreender, de observar a palavra de Deus, pois ela nos traz o que nós desejamos, o que nós precisamos. Às vezes sentimos igual a Jó, desorientados, né? Jó ficou desorientado, né? Passando uma vida dolorosa de sofrimento, mas na sua vida você pode fazer algo que nesta noite, nesta manhã, estamos fazendo, que é olhar para o alto. Nós vemos aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, nós vemos aqui na palavra de Deus o que nos fala o Senhor. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 1 a 4, o que nos diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós vemos aqui que Cristo é a nossa vida. Louvado seja Deus. Sem Cristo, a pessoa não tem vida, né? Nós precisamos de ressuscitar com esperança. Se os seus sonhos morreram, nós vemos aqui que Marta e Maria, elas perderam seu irmão Lázaro, e era ali um sonho. Lázaro era um sonho que morreu na vida das duas, e precisava de Lázaro. Nós vemos na palavra de Deus no capítulo 11 do livro de São João, versículo 32, me parece, 31, 32, que Maria caiu aos pés do Senhor, ela ajoelhou aos seus pés em lágrimas e falou com o Senhor: Senhor, meu filho, meu irmão morreu. Marta diz anteriormente para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus diz que eu sou a ressurreição e a vida. Nós vemos que ela ouviu essas palavras da boca de Jesus, e na verdade, os sonhos delas e o sonho de todos nós podem acontecer, como aconteceu delas. O Lázaro, que foi sepultado, que ficou 4 dias depois de morto, o Senhor o chama: Lázaro, sai para fora. O sonho dela ressuscitou. Se você vive uma vida de sofrimento, a sua vida também, o seu sonho pode ser ressuscitado. A sua esperança, ela não acaba quando você confia no Senhor. Nós vemos que a palavra de Deus, ela tem todo o amparo, todo o respaldo para continuarmos vivendo na presença do Senhor. Nós vemos aqui que Ana também, ela no capítulo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, ela falou sobre a morte, né? Aleluias. Nós precisamos, vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 6 do livro de 1 Samuel. O que Ana falou diante do seu sofrimento. Ela teve um sofrimento muito grande. Ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e o que dá, o que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Nesta palavra aqui, quando Jó desejou a morte, ele não pensou em suicidar-se, porque é o que muitas das vezes as pessoas, diante do sofrimento, eles querem dar cabo à sua vida para dizer: agora eu vou descansar, eu vou descansar, eu nunca descansei, né? Mas agora eu vou descansar. Mas a morte não é descanso, morrer não é descansar. A vida, ela vai para a sepultura, né? Mas a morte não é descanso. O Senhor é o que pode tirar a vida de todos nós. Diz aqui que Ele que dá a vida e que também tira a vida. Nós não podemos decidir a nossa vida, fazer juízo, né? Porque estamos vivendo uma calamidade, um sofrimento. Então, é isso que nós podemos falar, temos a falar nesta manhã para os nossos irmãos, que continue a confiar no Senhor, continue a confiar na sua palavra, continue a confiar que o seu sofrimento vai lhe trazer uma bênção, porque depois da prova vem a vitória, né? Que Deus abençoe.
a todos em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, Pai Celestial, somos gratos a Ti, Senhor, por este momento oportuno de poder compartilhar, meu Deus, a Tua palavra com os diletos ouvintes. Pois só o Senhor é sabedor, meu Deus, do começo ao fim da nossa vida. O Senhor é que pode dar cabo, aos nossos sofrimentos. E eu sei que o homem pode chorar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós podemos chorar à noite, passar uma noite em choro, mas a alegria vem pela manhã. E que o Senhor continue conosco, Senhor, continue nos abençoando, nos fortalecendo diante do sofrimento. Aos diretos ouvintes nessa hora, Senhor, que estão, Senhor, compartilhando também nas redes sociais este momento conosco, que o Senhor possa dar, meu Deus, saúde ao que está doente. Jó adoeceu da cabeça à planta dos pés, mas o Senhor colocou em um lugar mais alto diante do seu sofrimento. Que Deus, o Senhor possa colocar essa vida nos lugares mais altos, em nome de Jesus. Amém.